Você está no meio. Quantas pessoas deveriam ter sofrido do povo de Deus, pensando, que saudades da minha casa. Outras talvez se perguntando, puxa vida, por que nós estamos passando por isso tudo? Tantas coisas que nós pensamos que poderia passar na mente daquelas pessoas. E como eu penso que, apesar de tantos anos se passarem, não é tão diferente dos nossos dias. Quando nós olhamos ao nosso redor, passamos muitas das vezes situações que nos perguntamos, por que será que Deus permitiu isso na minha vida? Por que será que está acontecendo isso na minha família? Seja num outro ambiente, pode ser no trabalho, pode ser na faculdade que você estuda, pode ser na escola, não é, para os jovens, pode ser no seu bairro, algum problema de saúde, e que você se pergunta, por que estão acontecendo estas coisas comigo? Nós precisamos entender que Deus é um Deus que permite coisas na nossa vida. Porque nós precisamos aprender a depender dEle. Nós não somos autossuficientes. Nós dependemos da graça de Deus todos os dias na nossa vida. Então, quando você olhar e se perguntar, por que eu passo por isso? Por que eu tenho aquilo? Por que aquilo outro? Que você possa deixar a palavra de Deus que viu o apóstolo Paulo, que disse, a minha graça te basta. Você pensa que no meio da minha caminhada, eu já não perguntei algumas vezes, Senhor, por que isso está acontecendo comigo? Mas eu sou um homem que te serve, eu sou um servo teu, tento de todas as maneiras fazer as coisas certinhas. Você já pensou dessa maneira? Eu tento de tudo fazer as coisas certas, não sou perfeito, mas Senhor, por que comigo? E a resposta, que conforta o coração, que como ser humano que somos, é ouvir dentro do nosso espírito, a minha graça te basta. O versículo 7, queridos irmãos, que nós lemos, é um lembrete de que, mesmo quando passamos por tempos difíceis, Deus não nos abandona. Quem pode dizer glória a Deus por isso? Ele está presente no processo, o tema proposto nessa noite. Mesmo quando nós não sentimos, mesmo quando não enxergamos a solução, ou que parece que está distante. Mas o que ele promete nesse verso é nos recolher, nos guardar, nos proteger, nos trazer de volta, essa é a ideia do texto, com grande misericórdia. E a palavra do Senhor diz que a misericórdia do Senhor dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Nosso Deus é um Deus maravilhoso, mas é um Deus que precisa tratar conosco e nos ensinar. Eu separei 3 coisas aqui para poder colocar no seu coração, levar você a refletir, pensarmos juntos sobre isso e deixar o Espírito Santo tratar conosco nessa noite. A primeira coisa é, o processo pode parecer um abandono, mas na realidade não é. O processo pode parecer um abandono, mas na realidade não é. Veja que o início do verso 7 que lemos diz, por um breve momento, o que Deus está dizendo ao seu povo? Abandonei, por um breve momento, abandonei você. Olha as palavras de Deus para o seu povo. Por um momento, eu abandonei você. Não é Deus que se afasta de nós, a bem da verdade. Somos nós que vamos nos afastando de Deus.
porque Deus nos ama. Mas quando aquele que habita em nós, que governa sobre nós, começa a enxergar que o pecado está tomando conta, e que aconteceu com o povo de Israel, quando, por exemplo, diz, não se misturem, não se casem com outras nações, o povo de Israel ia lá e fazia o contrário. O homem ia lá e procurava uma mulher que não era do povo de Israel. Automaticamente, o que acontecia? Ela trazia para dentro de casa o seu costume. Trazia para dentro de casa a sua cultura. Então agora, já nessa casa onde teve mistura, vamos dizer assim, aquele que era para orar somente a um Senhor, que era para falar com Deus, vamos trazer para os nossos dias, né? Que era para adorar a um Deus, agora já a mulher trazia com ela o quê? Por exemplo, imagens de escultura. Porque na sua cultura, eles adoravam outros deuses. Imagine se eu poderia usar essa palavra, ou não me perdoe, mas o ciúme de Deus, o Deus zeloso com seu povo, como até nós ouvimos uma expressão desses dias, que o pastor Oscar mencionou da palavra de Deus, como Deus nos trata como bichinho de Jacó, ou seja, aquele que tem o cuidado, que tem um amor, que olha para a gente tão pequeno, mas olha para o pequeno que está desobedecendo a sua palavra. Desobedecendo e fazendo coisas que não agradam a Deus. E muitas das vezes, querido, o Espírito Santo, numa situação, diz para nós, não faz isso. Não faz aquilo. Mas nós fazemos. Só que nós precisamos aprender que toda escolha contrária à vontade de Deus tem a sua consequência. Toda escolha contrária à vontade de Deus tem a sua consequência. E acontece que alguém, o outro, não pode ver, talvez o que nós estamos fazendo ou a escolha que estamos tomando. Mas o Deus soberano e tremendo pode ver todas as coisas. Quando Davi, o rei Davi, pecou, que armou a situação para que aquele homem fosse morto e ele pudesse ficar com a esposa dele, o que Deus faz? Envia o profeta. E para resumir aqui em outras palavras, vai dizer assim, eu sei o que você fez. Eu sei o que você fez. Não era para ter feito aquilo, mas você fez. Você tirou a única esposa, você tomou para si uma ovelha que não era para você tomar para você. A palavra de Deus diz que ele cai envergonhado com o rosto em terra. Irmãos, Deus vê todas as coisas. Não vivemos em dias diferentes. Os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. Há momentos que parece que Deus se silenciou. As orações parecem sem resposta. As portas se fecharam. Os relacionamentos desmoronam. A fé balança. Você já passou períodos na sua vida que você disse, e você pensou, meu Deus, você acordou e disse assim, o que está acontecendo? Parece que está dando tudo errado. Porque são várias coisas que vão chegando e que para você chegam como de surpresa. E o que nós pensamos é, tem muita coisa difícil acontecendo ao mesmo tempo. Eu lembro nesta hora de uma mulher que teve um desafio na sua vida, que estava na casa de Abraão, com a sua esposa Sara. E aquela mulher, a Sara, dá uma ordem para o seu marido e diz, libera essa mulher, Agar, libera, manda ela embora.
E aí ela vai com seu filho e vai com água para o deserto. E eu estou parafraseando aqui, resumindo. Mas a água, queridos, no momento acaba. Aquela mulher com aquele neném, com Ismael, ela não quer ver o seu filho morrendo. O que faz? Ela deixa seu filho lá longe, lá longe. E ela vai se afastando. Vai se afastando. E vai se afastando. E lá ela senta e chora. Chora, imagino eu. O bebê chorando. A Bíblia diz que Deus ouve o choro da criança. Choro da criança. E aquele momento, Deus envia, há uma fonte, Deus devolve a água, a promessa é que ela seria abençoada e uma nação viria através do seu filho. Mas quantos de nós já sentamos e choramos por causa de uma situação? Quantos de nós já fomos nos afastando longe do problema, da situação, para dizer, eu não quero passar por isso. Às vezes usamos essa expressão, eu não quero ir para o deserto. Eu não quero viver esse deserto. Mas nós precisamos entender, irmãos, que hoje talvez nós não estamos entendendo porque nós estamos passando pelo deserto. Mas o que eu posso dizer a você é, se acalme, porque a fonte de água viva vai chegar para a sua vida. Espera no Senhor, porque Ele tem a solução. Não pense que Deus, por estar em silêncio, está distante de você. E que Ele não te ama. Pelo contrário. Ele está permitindo isso para que você cresça, porque Ele te ama e você é muito importante para Ele. Mas precisamos lembrar que o silêncio de Deus não é ausência, é treinamento. Fala comigo, treinamento. Fala assim, Deus está me treinando. Você pode dizer isso mais forte, Deus está me treinando. Quem pode dizer glória a Deus por isso? Não é fácil, mas Deus está me treinando. Como um bom pai, Ele permite o processo porque deseja nos fortalecer, nos amadurecer e nos preparar para o que virá. Pastor, mas estava tudo bem. Estava tudo certo. O que aconteceu? A resposta que o Espírito Santo de Deus está te dando, não sou eu que está te dando. Eu creio, é o Espírito Santo que está falando comigo e com você nessa noite. Calma, eu estou te treinando para te preparar para aquilo que virá. Você vai alcançar algo, você vai encarar algo na sua vida que ainda vai chegar. Mas Deus está te preparando, por isso que está doendo. Por isso que às vezes nós derramamos lágrimas. Por isso que muitas das vezes sentimos um aperto no coração. Mas Deus está nos treinando. Porque a hora de enfrentar o gigante vai chegar. Mas nós já vamos estar treinados pelo Senhor. E Deus nos dará a vitória. Diga glória a Deus. Segundo lugar, o tempo de provação é temporário. Mas a misericórdia é duradoura. Veja o que diz, a continuação do verso 7. Mas com grande misericórdia, tornarei a acolhê-la. Com grande misericórdia, tornarei a acolhê-la. Deus não apenas promete consolo, mas Ele diz como fará isso. Com grandes misericórdias.
Isto significa dizer, queridos irmãos, que o sofrimento tem prazo de validade. Você está sofrendo? Tem alguma situação difícil que você está vivendo, que está doendo, que está te levando aos joelhos, a lágrimas, a orar, a dizer, Senhor, não sei mais como fazer? Acalma, espera no Senhor, porque isso tem prazo de validade. Vai passar, vai acabar, a tempestade vai passar, e o tempo da bonança vai chegar para a tua vida em nome de Jesus. Nós precisamos crer em Deus, precisamos ter fé e dizer, Senhor, eu sei que eu estou passando por um meu momento difícil, mas eu sei que não estou só, o Senhor está comigo. Veja que o salmista deixa, inspirado pelo Espírito Santo, deixa algo sair da sua alma, quando ele diz, o Senhor é o meu pastor, e Ele não me falta. Ele não me falta. Pode faltar coisa terrena daqui. Mas, irmão, só não pode faltar na nossa vida é Deus. E se temos Deus, temos o necessário para servi-lo, porque Deus cuida dos seus. Aplauda bem forte ao Senhor, aleluia. Deus cuida dos seus. A misericórdia de Deus é renovada todas as manhãs, como diz Lamentações, capítulo 3, versículos 22 e 23. O processo nunca é em vão. Não é acaso da vida. Não. É má sorte. Isso para nós não existe. O que existe é, eu estou no centro da vontade de Deus. O processo ele não é fácil, mas eu sei que não vai ser para sempre. Deus me dará a solução. Quem pode dizer glória a Deus por isso? O processo nunca é em vão. Ele acontece no meio do choro. Lágrimas derramadas. Mas ele está moldando algo que é eterno. Ele está tratando com a nossa alma. E Deus nos conhece, meus irmãos. Conhece você e sabe como você chegou aqui nessa noite. E por mais que algumas vezes você tenha se perguntado, oh meu Deus, eu sei que não é fácil dizer, mas o mesmo salmista disse, bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o teu santo nome. Porque como eu ouvi há muitos anos atrás, meu pai trazendo uma mensagem como essa, que marcou a nossa vida, e quem ouviu essa mensagem, a nossa alma muitas das vezes não quer servir a Deus, não quer adorar a Deus, a nossa carne ela luta, o apóstolo Paulo fala sobre isso, que há uma luta contra o espírito e contra a carne, né? Da carne com o espírito, e ela não quer, ela luta para fazer a vontade de Deus. São naqueles dias que você se diz assim, você se prepara pela manhã e diz, hoje tem culto. E aí você passa adorando, e chega no momento do culto, você diz, parece que veio alguma coisa, diz, não, hoje eu não vou não. Bateu um desânimo, alguém te passou um WhatsApp, disse alguma coisa para você. Ou você se desentendeu dentro de casa, não esperava, acordou tão bem, mas pela tarde, se desentendeu com o filho, com a filha, com o esposo, com a esposa. E aí você diz, não, hoje eu não vou para a igreja. Mas Deus estava aqui te esperando para tratar de fazer um milagre na tua vida. Mas você não veio. Por quê? Deu lugar à carne, ficou em casa. Deus diz para você, não, vai lá. Procura fulano de tal. E aí você diz, não, Senhor, não vou falar com ela. Não, o que ela vai dizer? O que ele vai dizer? Deus diz, dá uma palavra de renovo para ela. Não, Senhor, não, deixa para outra pessoa. Deus quer nos usar e ser instrumento nas suas mãos. E o Espírito Santo quer nos usar, mas a carne luta para dizer, não faz. Não se envolve. Não pega compromisso.
Quantas igrejas, irmãos, estão lotadas aí de pessoas que vão à igreja, mas não têm compromisso com Cristo, e muito menos com a obra de Deus. E aí Deus quer que você fique assim, que você não tenha compromisso com a sua obra, que você não coloque a mão no arado, que você não trabalhe no seu reino. Por quê? Porque o inimigo quer te ver assim, para baixo, derrotado, triste, quer te tirar dos propósitos de Deus. Mas, queridos irmãos, Deus está dizendo aqui através da sua palavra: eu vou recolhê-la, eu vou trazer de volta, eu vou trazer para perto de mim, eu vou cuidar. Deus está nos dando essa oportunidade nessa noite. Não se desespere, Deus está cuidando de você e da tua família. A tua esposa é de Deus, o teu marido é de Deus, os teus filhos são do Senhor. Ele está aí te dando uma promessa, não é? Que diz o verso 7, mas com grande misericórdia tornarei a acolhê-la. Ah, mas essa situação é muito difícil. Não, difícil para nós, mas para Deus não há impossíveis. Não há. Deus pode fazer todas as coisas. Diga glória a Deus. Terceiro e último lugar, Deus não apenas está no fim desse processo, Ele está conosco também no meio. Parece que começou tudo bem, mas no meio, no fim, Deus está, mas Ele está no momento difícil. E o meio, muitas das vezes, no meio do processo, mexe com a gente, porque dói na nossa carne, não é fácil. Deus não aparece só na vitória, Ele caminha conosco durante toda a jornada. Como é que Deus cuidou do seu povo, o povo de Israel? Desobediência, deserto, 40 anos. Mas eu pergunto a você, em algum momento Deus abandonou o seu povo? Não abandonou o seu povo. E o povo viu milagres e viu maravilhas, e está lá. Irmãos, às vezes a gente para pensar, mas se eu e você estivéssemos lá, será que nós não iríamos agir da mesma maneira? Moisés subiu para estar lá. Deus está falando com Moisés, nós vamos ficar aqui. E passa um dia, passa 2 dias, cadê Moisés? A nossa referência, os nossos olhos, o líder terreno. Está lá, eu acho, aí começa a coisa. Vamos trazer um pouco para a nossa linguagem aqui. Eu acho que Moisés não vai descer mais não. Está tão gostosa a presença lá com Deus, que se fosse eu, não desceria. Aí vai outro do povo e diz assim, mas não é que é verdade? Não é que Moisés não vai descer. E aí procura o irmão do Moisés, Arão, o negócio aí, vai descer ou não vai descer, esse irmão, como é que fica ou não fica? Miriam, desce ou não desce, fica lá. E o povo, cadê? E nós não estamos vendo Deus. Nós não estamos vendo Moisés. Alguém vai ter uma ideia maravilhosa. Então, vamos fazer o quê? Um bezerro de ouro. Porque quando temos a sensação que Deus está longe, ou que Deus não vai vir ao nosso encontro, que está perto de nós, nós começamos a inventar coisas. Aí começa o desespero, e faz aqui, vai lá, vai sim, sobe não sei quantos degraus, e fala, e faz, e Deus está perto. Você já ouviu falar de algumas pessoas, já disseram para vocês, não, vai lá, porque aquela profetiza, ela revela tudo, inclusive ela fala o nome do teu CPF. Não vai lá porque ela, olha, não tem como, não tem igual. Só que Deus está sentado no trono, olhando para você e dizendo, eu posso falar com você diretamente, mas você tem que se voltar para mim. Aí a gente quer fazer o quê? Construir um bezerro de ouro, porque a gente acha que vai ser mais fácil. A gente quer adorar o que não é para ser adorado. Não, eu vou adorar, e você não fala com essas palavras, mas eu vou lá na irmãzinha, ou eu vou lá no irmãozinho, porque alguém me disse que ele
fala e Ele revela e só Ele sabe. E aí você, sem saber, você está adorando aquela pessoa. E Deus está dizendo para nós: eu estou bem perto de vocês. Eu estou tão perto de vocês. Deus se entristece com tudo aquilo, aquela festança toda que o povo do Senhor está fazendo lá. E quando Moisés desce de lá, irmãos, nós não podemos adorar a dois deuses, não existe. Nós adoramos e louvamos a um Senhor, servirmos a um só Deus, o Deus que nos ama. Não misture as coisas, porque justamente Israel foi para exílio porque deixou de adorar um único Deus. Não vamos misturar as coisas. Ele está conosco no vale. Ele não está apenas esperando do outro lado do vale. Ele está conosco no vale, sustentando-nos com a sua presença. Com a sua presença. O que eu tenho é a presença de Deus. Vai pegar ônibus para ir para o trabalho? Vai de carro? Vai a pé? Eu vou com a presença de Deus. Eu vou para a igreja. Ouvi falar que o bairro não está fácil. Mas eu não vou deixar de ir. Eu vou com a presença de Deus. Meu Deus do céu, eu tinha que ir a algum lugar, mas disseram não, para não passar por ali. Mas eu vou na presença de Deus. É claro que no meio do tiroteio você não vai. Mas você vai na presença de Deus, com a presença de Deus. Deus sempre estará comigo. E Deus sempre estará com você. Não abra mão de seguir nesse processo na tua vida e dizer: eu sei que o Senhor está comigo. O processo ele vai ser fácil? Não, não vai ser. Mas como nós falamos, sempre há uma palavra de esperança para o povo de Deus. Às vezes Deus vem com uma palavra para nos corrigir, vem. Mas é uma palavra de amor, de esperança, de vida, de paz. Porque Deus é o mesmo e Ele está querendo te trazer de volta para os seus braços, para perto dEle. Ele disse: eu vou recolhê-la, vou trazer para perto de mim. Aleluia, diga glória a Deus. Em nome de Jesus. Eu quero que você fique de pé comigo, por favor. Meu querido irmão, minha querida irmã, talvez você esteja vivendo um tempo que tudo parece perdido. Que você não enxerga a solução. Parece que Deus se afastou, que você foi deixado sozinho. Mas a palavra do Senhor é clara: por breve momento eu deixei. Por um breve momento abandonei você. Mas com grande misericórdia tornarei a acolhê-la. O importante é entender que Deus nunca saiu do controle. Deus nunca saiu do controle. Ele está presente no processo. Confia nele. Mesmo se você não está entendendo agora. Mesmo se parece que não está tudo claro. Mas confia no Senhor. Adore mesmo no vale. Espere com fé, porque o fim será marcado por grandes misericórdias. Hoje, decida permanecer firme, mesmo no processo. Deus está agindo. Deus não está de braços cruzados. Deus está trabalhando. E Ele está mais perto do que você imagina. Então, se você precisa renovar a sua esperança,
Se você deseja entregar esse processo nas mãos do Senhor, vou te pedir que você feche seus olhos, que você coloque a mão no seu coração. Que você pense por um instante, o que é que está te incomodando nesse processo? O que está mexendo com você a ponto de querer abalar a sua fé? O que foi que levou você a lágrimas? Você está no meio do processo. Não se desespere, você está no treinamento de Deus. Esse processo não é fácil, mas Ele permite porque Ele te ama. E o desafio vai chegar, mas você estará preparado ou preparada para enfrentar o desafio. Você vai vencer esse gigante em nome de Jesus Cristo. Esse gigante vai cair por terra agora em nome de Jesus. E eu quero fazer esta oração junto com você agora. Eu queria que você desse a mão à pessoa que está ao seu lado. E se possível, vamos fechar o corredor. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Senhor nosso Deus e nosso Pai, obrigado, porque toda esta semana ouvimos a Tua voz. Toda esta semana, Senhor amado, o Senhor falou conosco. Aprendemos, estamos sendo treinados, porque nós sabemos que esse mundo é mau. O mundo jaz no maligno, como nos ensina a sua palavra. Ou seja, ele dorme no maligno. Mas nós confiamos em Ti, na Tua misericórdia, como nós mencionamos nessa noite, na Sua graça sobre nós, e sobre a nossa casa, sobre a nossa família. E nesta hora, Senhor, juntos, nós declaramos que esse gigante caia por terra agora, em nome de Jesus. Que essa circunstância que se levantou, que nos levou a lágrimas, que nos levou a muitas das vezes ficarmos tristes, que muitas das vezes ficamos desanimados, nós lançamos uma palavra agora que saia em nome de Jesus, e que possamos ser renovados pelo Teu poder nessa noite. Que caia por terra todos os inimigos de Deus, que em nome de Jesus Cristo, aquilo que o diabo tentou levantar para nos abater, que caia agora por terra em nome de Jesus, seja destruído todo plano maligno agora, em nome de Jesus Cristo. Essa família não será destruída, em nome de Jesus. Essa enfermidade não vai ser para matar, em nome de Jesus. Libera a cura, libera o perdão, libera o amor. Oh Pai, libera a proteção sobre esse lar, sobre essa casa, em nome de Jesus Cristo. Satanás, nós vamos contra Ti, em nome do Senhor dos Exércitos. Aleluia. Você já é um derrotado, em nome de Jesus. Nós tomamos posse, aleluia, porque nós ganhamos essa autoridade na cruz do Calvário. Oh, aleluia. Nós não vamos ter medo, não vamos dar lugar ao medo, nós não vamos dar lugar ao pensamento, Senhor, de derrota. Não, em nome de Jesus, nós vamos abraçar a Tua palavra, porque o Senhor está nos abraçando, está nos acolhendo nessa noite, está nos trazendo de novo para o Senhor, aleluia, e com Sua graça, Sua misericórdia nos envolve, e o Senhor não está longe de nós. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado, Senhor. Lhe agradecemos porque com os olhos da fé
ainda no meio do processo, que com os olhos naturais não consigamos enxergar, mas pelos olhos da fé, nós já enxergamos, Senhor amado, a solução para a nossa vida. Nós já enxergamos a solução desse problema. Nós já enxergamos a nossa vitória chegando em nome de Jesus. Porque aquele que começou a boa obra vai terminar. Aquele que começou a boa obra está perto de nós. Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o princípio, Ele é o fim, Ele é o Senhor. E nós o servimos, nós te amamos, nós te adoramos. Oh Senhor, nós somos extremamente dependentes da Tua graça. Nós somos extremamente dependentes de Ti, Senhor. Nos fortalece cada vida, cada coração aqui nessa noite. Que essa semana que vai chegar seja uma semana poderosa. Que essa semana que vai chegar seja uma semana que os meus irmãos vão ver os milagres acontecendo. Em nome de Jesus Cristo. Oh Senhor, aleluia. Vamos continuar vendo o crescimento da nossa igreja, crescimento da nossa vida espiritual, crescimento em áreas da nossa vida, e o Senhor fazendo maravilhas, porque o Senhor está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aleluia. Muito obrigado, Senhor. Nós somos gratos a Ti. Nós somos gratos a Ti. E fazemos esta oração, Pai, em nome do Seu Filho Jesus Cristo, que vive e reina para todo sempre. E a igreja do Senhor diz amém. Amém. E aplauda bem forte a Jesus, aleluia.